sei se está funcionando aí, não. Bom dia a todos. Bom dia, o deputado Marcel Van Hatten. Em seu nome, em nome do deputado Sanderson, eu cumprimento os demais deputados. Em nome do senador Girão, que esteve presente, eu cumprimento os demais senadores. E agradeço imensamente por vocês estarem conosco, por vocês terem acreditado em nós desde o início. Eu me recordo que logo que eu cheguei em Brasília, uma das primeiras pessoas que eu procurei foi o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Sanderson. E naquele momento ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E eles nos ouviram atentamente e foram verificar as denúncias que nós fizemos. E a partir daí eles começaram essa luta conosco. Eu agradeço todos os colegas advogados que estão aqui, pessoas de coragem, que têm o meu respeito, todos que estão aqui, e também a todos os familiares que estão aqui presentes, honrosos e valorosos familiares. Obrigada por estarem aqui. Os que não estão aqui estão acompanhando virtualmente. Deixamos o nosso abraço a todos vocês. Como nós tivemos já a audiência pública no dia 13 no Senado, nós abordamos, mas antes disso eu gostaria de dizer que além de advogada e presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, eu sou também filha de um preso político, que se encontra até hoje na Papuda. E como nós já abordamos no dia 13 de julho, muitas das violações, hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Não vai ser só a minha voz aqui falando, nós trouxemos vídeos dos depoimentos das testemunhas da acusação, trouxemos vídeos do interrogatório dos réus, pequenos trechos para que vocês possam ver que as denúncias que nós estamos fazendo, que estamos falando desde o início, corroboram com os próprios depoimentos das testemunhas da acusação e também com o interrogatório das pessoas que permanecem presas. Pode colocar os slides, por favor. Eu acho que é melhor, né? Aí depois, se o Sanderson chegar, eu sempre vou lugar lá. Tá. Fica aqui. Então, nós vamos falar sobre as ilegalidades nas prisões de 8 e 9 de janeiro. Pode passar, por favor. Vocês... Obrigada. Então, a maioria das pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro, elas foram pessoas que saíram, algumas saíram do QG, que caminharam em um grupo até a Praça dos Três Poderes, algumas estavam em hotéis, né, algumas pessoas que moram em Brasília, elas foram, a maioria delas, e é claro que nós não podemos dizer que não aconteceu um ato violento no dia 8 de janeiro, com certeza. Nós não estamos aqui para dizer que não existem pessoas que realmente cometeram crimes. Cometeram, sim, né, ocorreu a depredação, mas nós estamos aqui hoje para provar para vocês que os crimes que estão sendo imputados a essas pessoas são todos crimes impossíveis. Associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nós estamos aqui hoje com esse compromisso de conseguir demonstrar para vocês. Então, as pessoas, elas chegaram na Praça dos Três Poderes, em princípio, para uma manifestação pacífica. Foi para isso que mais de 90% das pessoas viajaram dos seus estados para vir a Brasília, porque não tem lógica, sentido algum, que as pessoas que estavam em frente aos QGs por mais de 60 dias, em protestos pacíficos, orando pelo país, com a bandeira nas costas, em que eu já falei determinadas vezes que não tinha nem sequer um lixo no chão, vir para Brasília para cometer um ato tão violento, porque elas defendem uma bandeira que é o patriotismo. E a violência, a depredação não é compatível com o que essas pessoas acreditam.
Pode até ser que no meio disso tenha acontecido alguma coisa, algum ato de depredação de alguma dessas pessoas. Mas vocês podem ter toda certeza que é a minoria. É a minoria. Foram pouquíssimas pessoas que, de fato, cometeram esses crimes. Então, as pessoas, elas ficaram, que foram presas, muitas delas ficaram surpresas com tudo aquilo que estava acontecendo. E só... É outro. Não, não é esse. Não. Então, o que nós queremos demonstrar para vocês, que a gente já vem falando há muito tempo, que agora vocês vão poder acompanhar um pouquinho de um interrogatório, de um depoimento das testemunhas de acusação, que é o capitão Eric, da Polícia Militar, em que nós já viemos falando que as pessoas, a maioria delas que ficaram ali, porque muitas pessoas entraram dentro dos prédios e tiveram a oportunidade de sair. E as pessoas que estavam ali por último são as pessoas que realmente, a maioria delas, não vou falar por todas, porque a gente não pode fazer isso, mas a maioria delas entrou para se abrigar, até porque tinham helicópteros que jogavam bombas de cima para baixo, e tiros, balas de borracha, gás lacrimogênio e todas essas medidas para contenção, né, de... Pode colocar o vídeo, por favor? Seria muito importante. Porque aqui o capitão Eric, ele fala como que as pessoas, quem não tem treinamento, realmente não consegue ficar num ambiente em que tem muito gás. E ali fora dos prédios não se tinha como ficar. E ele fala isso, né, no depoimento, então seria muito importante. Então, se você puder colocar o vídeo da... O senhor presenciou o momento que aeronaves da Força de Segurança Pública lançavam gases, materiais químicos nos manifestantes? Sim, senhor. Tá. A função desses gases lacrimogênicos primordial é fazer a dispersão do pessoal, correto? Positivo. Para quem não tem um treinamento adequado ou não é acostumado com esse tipo de situação, gera um estado de desespero? As bombas no gás? Com certeza sim. Então, essa é a resposta de uma pergunta da testemunha da acusação, o capitão Eric, policial militar, que estava lá no dia que fez a condução dos manifestantes. Pode passar o segundo, por favor. O senhor presenciou o momento... Sim, eram pessoas distintas. Eu não digo nem que eram grupos, doutora, mas porque as pessoas estavam totalmente... E também nós gostaríamos de demonstrar para vocês, pelo depoimento da testemunha da acusação, o Major Natali, que é o major do GSI, que ele estava dentro dos prédios desde as 7h10 da manhã do domingo. E a gente quer demonstrar para vocês que nem mesmo as testemunhas da acusação podem dizer que existiu o crime de associação criminosa. As pessoas, elas estavam sem armas, na bolsa tinha Bíblia, terço, água, toalha, capa de chuva. Armas não tinha, não foi apreendida nenhuma arma nesse dia. Não tinha um líder e cada um tinha um propósito, né? Cada um tinha um objetivo. Então, não era um movimento organizado. E aí o Major Natali também, ele responde uma das perguntas. Sim, eram pessoas distintas. Eu não digo nem que eram grupos, doutora, mas porque as pessoas estavam totalmente descoordenadas. Um ia para um lado ou para o outro, aí se juntavam, rezavam, se separavam. Então, as pessoas estavam bastante em choque, eles estavam com atividades bastante diferentes, né? Motivações diferentes, tudo. Então era bastante heterogêneo lá todos aqueles que estavam ali dentro. Então não há
de que se falar em associação criminosa Sim, é mais uma pessoas distintas, narrativa né? criada para manter essas pessoas presas, imputar crimes gravíssimos e acabar com essa movimentação que nós vínhamos fazendo, que as pessoas vinham fazendo. Pode passar. O senhor percebeu se os vândalos eram uma minoria ou eram a maioria? Sim, era uma minoria, os vândalos eram uma minoria. Tá. O senhor chegou a receber a ajuda dos manifestantes para manter a ordem lá no interior do Palácio Planalto? Sim, alguns manifestantes me ajudaram a afastar os vândalos dos locais ali onde haveria qualquer coisa mais para que fosse vandalizado. Outros manifestantes ajudaram a debelar inícios de incêndio, a juntar cacos de vidro, coisas assim. Então, como que eu faço uma pergunta para vocês? Como pode todas essas pessoas estarem sendo acusadas da mesma coisa? Todos os que estavam dentro, as pessoas que permanecem presas hoje, elas são as pessoas do inquérito 4922, que é o inquérito das pessoas que foram presas dentro dos prédios e ao redores. Essas pessoas todas foram colocadas dentro do mesmo bolo, simplesmente elas estão presas pelo lugar que elas estavam. E as pessoas que foram presas no QG saíram ao longo desses meses. O senhor percebeu se os vândalos eram uma minoria? Aqui o senhor atribuiria isso no momento desse? Por que essas pessoas poderiam estar te ajudando ali, o pessoal da própria manifestação? Bom, elas viram o absurdo que estava ocorrendo, né? Uma coisa é você não aceitar um governo, outra coisa é você atacar, depredar o patrimônio público, né? Atacar símbolos da nação, por exemplo, atacar... uma coisa é você atacar a pessoa que está governando, né? Não gostar da pessoa que está governando o país, né? O governo muda, a instituição, a nação, o Estado permanece, né? Então você atacar uma instituição é bem diferente de você ser contrário às ideias da pessoa que está ali no governo naquele momento, né? Então, o senhor poderia dizer que, pela sua experiência pessoal naquele dia, que muitos, então, se sentiram, então, surpresos pela ação de outros, né? Tanto é que lhe ajudaram, sim. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Sim, sim. Então, essa é a realidade, é a testemunha da acusação, como eu já disse, um major do GSI que estava dentro do prédio. Ele mesmo relata qual era a conduta das pessoas que estavam lá. E por isso a gente achou importante trazer para vocês não só a nossa voz aqui falando, mas as provas, que são as únicas que nós temos hoje. São os depoimentos, porque as denúncias, as decisões que mantêm as pessoas presas, elas são iguais, praticamente iguais para todos. O senhor falou que houve uma voz de prisão coletiva. Os que estavam ajudando e os vândalos foram separados por conduta no momento da prisão? Não, senhor. Foi a voz coletiva para todos que estavam ali dentro do Palácio Planalto. Então a ordem foi essa. Prendam, algemem, coloquem nos ônibus e encaminhem para a Polícia Civil. E assim foi feito, sem distinção do pequeno grupo que vandalizava, do grupo que orava e do grupo que estava ali filmando. Foi isso que aconteceu no dia 8 de janeiro. E essas pessoas aqui que nós estamos falando, elas estão presas há 7 meses, sem individualizar qualquer conduta. O senhor falou que houve uma voz de prisão coletiva. Os que estavam ajudando e os vândalos foram separados por... Mas sim, existiam muitas pessoas que não teriam a condição, ou das manifestações que eu já enfrentei, não eram um perfil de pessoas que vêm para confrontar com policiais militares. Esse quem falou é outra testemunha da acusação, o tenente Ziegler, que comprova que existiam pessoas idosas, pessoas que tiveram que ser auxiliadas para entrar nos ônibus. E uma coisa muito interessante é que foram presas mais ou menos quase 200 pessoas nesse dia, e elas foram divididas em 4 ônibus.
e tinha apenas mais ou menos uns 3 policiais para controlar esses terroristas e perigosos que representam uma ameaça para a sociedade. E eles foram dentro dos ônibus orando, cantando, e não estavam proferindo nenhuma palavra de ordem, como até mesmo as testemunhas da acusação relatam. E dentro do ônibus que esses 3 ou 4 policiais que escoltavam, eles escoltavam quantas pessoas dentro daqueles ônibus? Difícil de precisar para o senhor. Eu sei que foi sempre tantas pessoas divididas em 4 ônibus, umas 180 pessoas divididas ali em 4 ônibus. E esses 3 policiais ou 4 que tinham em cada ônibus foram suficientes para garantir aquela ordem durante todo o trajeto com relação àqueles manifestantes? Sim, foram sim. Colaboraram perfeitamente, do começo ao fim. Pessoas E dentro do ônibus que esses 3... Pessoas pacíficas, ordeiras, que estavam, de fato, como dizem, como vem dizendo há 7 meses, orando pelo seu país, permanecem presas. E dentro do ônibus que esses 3 ou 4 policiais que escoltavam, o gabinete do presidente ali é uma sala, né, com mesas, cadeiras, mas ali não existe poder de fato, né, aquilo ali é somente um símbolo. Né? Assim como o poder da lei não é o impresso, mas o fato da lei existir em si, né? Então, o gabinete, a cadeira do presidente não possui o poder, e sim é o contrato social que dá o poder à pessoa do presidente da República. Então, realmente, o gabinete em si não tem poder. Então é isso, essa narrativa, que é uma narrativa de golpe de Estado, onde se acusam pessoas que entraram dentro dos prédios como se elas quisessem tomar o poder ou como se isso fosse possível. E aí qualquer pessoa que escuta ou que analisa um pouquinho... O gabinete do... entende que não existe como dizer que é um golpe de Estado apenas pelas pessoas sentarem na cadeira do presidente. Até mesmo porque a sala presidencial ela nem foi invadida, então não sei se existia alguma pessoa ali que de fato almejava isso, esse crime que está sendo imputado a elas. O gabinete do presidente... Eles chegaram a depredar o gabinete do presidente? Não, senhora. Em algum momento, os manifestantes se intitularam ou nomearam alguém, algum governante? Não. Falavam que haviam tomado o poder? Não falavam não. Eles falavam que eles queriam uma outra solução para aquilo, mas não falavam que eles haviam tomado o poder, não. Em algum momento... falando ainda de armas, disparos de armas de fogo, o senhor verificou? Não verifiquei e nem escutei nenhum disparo de arma de fogo. Então é isso. Associação criminosa armada, sem armas, ninguém tinha arma. Golpe de Estado sem apoio do Exército, não existe, qualquer um sabe disso. Não era a vontade dessas pessoas. As próprias testemunhas dizem isso. E como eu já afirmei, que no processo não tem nenhuma prova qualquer, nenhuma individualização de que alguma das... Pode ser que tenham pessoas que de fato queriam algo assim, mas a grande maioria, e principalmente as pessoas que continuam presas, não almejavam isso. Como eu falei, eu era o único agente do GSI dentro do Palácio do Planalto. Então é esse que vem falando para vocês aqui, que vem respondendo as perguntas. Ele acompanhou toda a invasão, porque ele estava desde as 7h10 fazendo a guarda do Palácio do Planalto sozinho, no domingo. E tem outro detalhe importante, é que não se tem como nem cogitar essa narrativa de golpe de Estado, tomada do poder, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, num domingo, recesso. Não existia essa possibilidade. Então,
é quase inacreditável que eu, que não sou criminalista, não atuei, sou uma pessoa comum, sou advogada sim, tenha que ouvir isso e achar pelo menos razoável. E para mim, e eu garanto que para a maioria de vocês, é inadmissível por se tratar de crimes impossíveis. O senhor recebeu alguma comunicação anterior às manifestações aceitando elas dessas serem violentas ou agressivas? Não recebi nenhuma comunicação. O major do GSI, ele fala que não recebeu nenhuma comunicação. O GSI eu não posso dizer, né? O que eu sei é que, como coordenador de segurança de instalações, eu não recebi nenhuma informação. Então, o major do GSI diz que não recebeu nenhuma informação que poderiam haver invasões, mas a Polícia Militar ela já estava de sobreaviso desde sexta-feira. Então, há controvérsias que nós esperamos que a CPMI possa aprofundar essas investigações. No final de semana, domingo, os 3 poderes funcionam? Não. E, então, não sei se eu tenho um tempo preciso. Porque eu tinha conversado com o Sanderson, que alguns colegas vão falar no meio da... Pode ser? Você precisa agora. Primeiro eu vou fazer uma abordagem aqui. Aí... Não, mais tem. Então, eu acredito que nós temos online algum representante do Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu preciso ler para vocês o conceito de tortura, segundo a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura, da qual o Brasil é signatário, Decreto 98.386 de 89. Para os efeitos dessa convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais com fins de investigação criminal, como meios de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva. Desculpa, está muito pequeno aqui, não consigo ler. Como pena ou como qualquer outro fim, entender-se-á também como tortura a aplicação sobre uma pessoa métodos tendentes a anular a personalidade da vítima ou a diminuir a sua capacidade física, mental, embora não causem dor física e angústia psíquica. Eu preciso ler o conceito de tortura para que a gente possa demonstrar para vocês que realmente o que ocorreu no dia 8 de janeiro e se enquadra como tortura ou não. Então, as prisões no dia 8 de janeiro, elas foram prisões em massa, sem qualquer individualização, como já comprovado aqui, todas as pessoas elas foram, a ordem foi, prendam todos que estão dentro dos prédios e levem para a delegacia. Essa foi a ordem, as pessoas ficaram em frente à delegacia, algemadas no chão, sentadas no chão, em frente a... eram muitas pessoas, não tinha espaço físico dentro da delegacia, então muitas pessoas ficaram ali. Elas utilizavam algemas o tempo todo, o que dificultava, elas tinham que pedir várias vezes a retirada das algemas para poder utilizar o banheiro. Elas ficaram quase 24 horas sem se alimentar, sem tomar água. E por volta das 10 horas da manhã, então, no dia 9 de janeiro, elas foram encaminhadas ao presídio, inocentemente, sem saber o que era o sistema penitenciário, sem imaginar que elas poderiam ficar 7 meses lá presas. Então, elas chegaram nos presídios, eles tiveram que inaugurar 2 blocos na Papuda. Pode passar, por favor. Eles inauguraram os 2 blocos, então, na Papuda, na Colmeia também. Tiveram que improvisar muitas coisas, porque eram muitas pessoas. As pessoas elas foram vacinadas, algumas se negaram, porque a vacinação ela já vinha dentro da seringa e ninguém sabia o que estava sendo aplicado. Eu relato a situação do meu pai, que tomou 4 vacinas naquele dia. Ele tomou porque ele ficou com medo, ele não sabia se era pior tomar ou não tomar, porque ele tinha medo de alguma represália, porque estavam todos acuados, até porque a maioria das pessoas nunca pisou nem sequer numa delegacia, imagina estar dentro de um presídio.
E dentro lá do presídio, das prisões do dia 8, e depois as pessoas que chegaram do dia 9, elas ficaram com a mesma roupa mais ou menos uns 7 dias, sem talheres para comer, elas comeram comida com a mão. E foi uma situação de caos que ninguém pode nem imaginar. Só quem presenciou tudo aquilo lá desde o início sabe o pavor que foi para todos nós. As prisões do dia 9, elas são com toda certeza muito mais graves. É uma prisão, a maior prisão já realizada no Brasil. 2.000 pessoas foram presas, enganadas, em frente ao QG do Exército, aqui de Brasília. Elas foram, tiveram que recolher as suas coisas e tinha alguém anunciando que elas teriam que entrar em paz dentro dos ônibus, que elas seriam levadas a um local seguro e que elas passariam por uma identificação e elas seriam liberadas para suas casas. E nós sabemos, e elas ficaram dentro dos ônibus das 8 horas da manhã até a 1h30 da tarde, sem água, sem comida, sem banheiro. Algumas fizeram suas necessidades nas calças, na roupa ou em sacolinhas de mercado. Dentro desses ônibus existiam crianças, idosos e um cachorro que a doutora Bruna adotou. Ele foi preso também nesse dia. Foi para frente. Então, quando as pessoas elas desceram dos ônibus, quem não fez as suas necessidades básicas dentro dos ônibus, elas improvisaram banheiros com cobertores devido à grande necessidade. E aí esse é um cenário dentro da Academia de Polícia. Olha a situação que nós se encontra aqui, galera. Batalhão da PF em Brasília. Então ali não se tinha qualquer estrutura dentro daquele ginásio da polícia. Tá? As pessoas elas estavam ali, algumas com suas barracas, e ficaram ali do dia 9 até o dia 11, muitas delas. Aí elas iam passando pela triagem, muitas acuadas foram deixando para o final, porque ninguém sabia de fato o que estava acontecendo, ninguém recebeu voz de prisão. Elas não podiam sair dali, mas elas também não sabiam que estavam presas, não sabiam qual seria o seu desfecho. Então, elas iam passando pela triagem, que era uma fila, aí existiam várias salas, era uma sala de identificação, a outra sala de revista, e quando elas chegavam ao final do corredor, tinha alguns delegados que determinavam. Quem ia para a esquerda, entrava dentro de um ônibus, era liberado, tá? E aí a pessoa ia até a rodoviária e ali ela dava um jeito de ir para casa. E quem ia para a direita estava sendo preso, de fato, sendo encaminhado ao presídio. Eram salas com mesas de sala de aula, e ali já vinha uma nota de culpa pronta, com crimes gravíssimos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, e naquele momento existia o crime de terrorismo ainda para essas pessoas. Boa! Deixa eu filmar ali essa comidinha. Pode passar. Então, a primeira refeição delas foi em torno de 4h30 da tarde. Foi a primeira vez que elas receberam refeição. E isso eu falo que foi a primeira vez que crianças, idosos e todas as pessoas fizeram a sua primeira alimentação do dia. Se isso não configura tortura, ou se isso não é um abuso e um absurdo, então eu não sei o que é. Então as pessoas, muitas passaram mal. Era uma pressão muito grande, existia também um helicóptero que rondava ali por cima, aquele medo, aquela insegurança de saber que as pessoas que não tinham cometido nenhum crime poderiam estar sendo presas naquele momento, encaminhadas até o presídio, e foi absurdo. Ah, tá. Tu quer que ele fale então? Sim, pode sim. Tá, bem, tá. Eu continuo daqui a pouco.
Pode passar, por favor. Então, essas eram as condições de quem não tinha sua barraca, seu colchão. As pessoas dormiam no chão. Teve uma pessoa que tentou suicídio, inclusive ele é cliente do Dr. Ezequiel. Isso realmente aconteceu. Muitas pessoas e a mídia não divulgou isso, mas isso aconteceu lá dentro e nós temos todas as provas. Então, das violações do dia 9, aí quando as pessoas elas chegaram nos presídios, não se tinha qualquer estrutura, advogados se reuniram, compraram kits básicos, absorventes, até mesmo tapumes para que as pessoas não dormissem no chão, porque realmente não tinha estrutura para abrigar todas essas pessoas. Aí já vinham daquele terror da academia de polícia, foram levadas aos presídios, chegaram lá sem qualquer condição mínima de ter um colchão para dormir, de ter um garfo e uma faca, uma colher, porque lá dentro é colher, para se alimentar. Pode passar. Pode passar. E então, ao longo do período, todas as pessoas do inquérito 49 e 21, que são as pessoas que foram presas no QG, que estão sendo acusadas de crimes que a pena ela não chega a 4 anos, elas foram colocadas em liberdade. Mas nós temos várias situações. Por exemplo, o deputado ele falou da Tatiane Marques, que ela chegou em Brasília às 19h30, ela sequer participou, chegou à Praça dos Três Poderes e ela ficou presa 4 meses. Ela tem 2 filhos menores de 12 anos. Então, e ela é do inquérito 49 e 21. E o parecer dela era para soltura. Existia um senhor com câncer também, que usava fraldas e que ficou preso também por esse tempo mais ou menos. E as penas imputadas a ele, ele deveria ter ficado 1 dia sequer dentro da prisão. Quem dirá sair usando tornozeleira, tendo que se apresentar semanalmente, todas as segundas-feiras as pessoas precisam se apresentar nos fóruns. As pessoas elas têm que fazer recolhimento noturno, finais de semana e feriados. E aí, diante disso, diante desses abusos das medidas cautelares, que não são impostas nem para os maiores bandidos e criminosos, homicidas, as pessoas, então, elas vêm passando por situações muito desagradáveis. Eu recebi uma ligação de uma senhora, que ela era diarista, e ela ficou 60 dias presa, e quando ela saiu, ela ficou sem o emprego, e ela não está conseguindo arrumar emprego mais, até porque ela tem que chegar na empresa e dizer que ela tem os horários fixos, que ela não pode trabalhar nos finais de semana, porque ela não pode sair de casa. E a tornozeleira, por si só, já é, além de humilhante, dificilmente alguém conseguir um emprego fazendo uso da tornozeleira. Então, há pessoas que perderam o funeral da mãe, pessoas que exercem trabalho braçal e que precisam ter um gerador do lado ligado, para poder carregar a tornozeleira. Pessoa que precisou de autorização para acompanhar no parto dos filhos. Eu recebi a ligação de uma filha nessa semana também, que a mãe dela foi presa no último trimestre da gestação, e ela ficou extremamente abalada, e a mãe dela, pelo fato de ter a tornozeleira, não conseguiu acompanhar o parto da filha. Senhor também, de 74 anos, que faz uso de tornozeleira e não pôde ir no casamento da filha. Ela está aqui, depois ela vai falar. Assim, pessoas que precisam de autorização para coisas básicas, como fazer cirurgias. Ficou um pouco extensiva, que são muitas violações. Então, assim, eu vou resumir de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas
Eu tenho que falar sobre isso porque eu dei uma entrevista para a BBC Brasil e eles... uma das perguntas que a jornalista me fez foi se eu votei no Bolsonaro. E eu respondi para ela que o voto é secreto. E ela divulgou na matéria dela, o que a gente já vem falando, é que as denúncias e os pareceres da PGR e as decisões que mantêm as pessoas presas, elas chegam a ter mais de 95% de semelhança. E aí nós trouxemos a prova aqui, porque ela divulgou na matéria que era 20% de semelhança. Depois ela corrigiu, utilizou um outro método e corrigiu, mas não chega ainda ao que nós podemos ler e ver que nós estamos falando a verdade. Pode passar. Pode passar também. Nós trouxemos um vídeo ali de uma das audiências em que os juízes, as perguntas que eles fazem é para a produção de prova do ex-presidente Bolsonaro. Não sei se colocar, será? Pode colocar aquele outro vídeo, por favor, que são as perguntas que são feitas em todos os interrogatórios dos réus. Essas 4 perguntas finais, todos os juízes, os 4 juízes instrutores, eles fazem. Tem que voltar. Uhum. Esse aí. Não. Pode passar o próximo. E acredita que as constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições, se acredita, isso colaborou para a sua vinda a Brasília e marchar até a Praça dos Três Poderes? A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração reconhecendo a derrota e a vitória do presidente Lula, assim como a lisura das eleições, a senhora teria vindo a Brasília e a Praça dos Três Poderes? Essas são algumas das perguntas que são feitas a todos os interrogados. Pode passar. E aí nós temos a infelicidade de dizer para vocês que, desde o primeiro momento, o juiz que está julgando essas pessoas, ele já chamou no dia 8 de janeiro essas pessoas de terroristas. Ele falou em outra entrevista que o modus operandi dos ataques em escolas é idêntico às pessoas do 8 de janeiro, pessoas que são réis primárias, que têm endereço fixo, que nunca responderam um processo em lugar nenhum, têm o mesmo perfil, segundo o ministro que vai julgar essas pessoas. E aí nós também acompanhamos uma entrevista que ele fez para o Encontros Piauí, em que também ele já disse como que ele vai julgar essas pessoas, que ele não precisa individualizar as condutas, ele mesmo fala. E aí nós também ouvimos a ministra Rosa Weber comparar os 8 de janeiro com um ataque que matou mais de 2.000 pessoas. O ministro Barroso também, ele afirma que o STF é o guardião da democracia e precisa recivilizar essas pessoas. E aí depois disso vem o presidente da República e fala que precisa extirpar essas pessoas. E essas pessoas são os nossos familiares. É o meu pai. E aí também o Thiago Santinelli, o qual nós já representamos criminalmente, ele também fez um vídeo em que o correto, então, depois de ouvir das autoridades e de ter todo esse discurso de ódio que vem por parte dessas pessoas, que os patriotas precisam ser... os patriotas, então, eles merecem morrer com um taco de beisebol na cabeça. Esse foi o vídeo que ele divulgou nessa semana. Pode passar. Muita quantidade de bombas. Então, é triste demais a gente saber a situação atual do Brasil, a conjuntura que nós estamos vivendo, e dessas pessoas que estão presas, que estão com tornozeleira, que são presos políticos, sim, e que vão ser julgadas por ministros que já têm o seu pré-julgamento e que já dizem o que vão fazer com essas pessoas e o que elas são na mentalidade deles. É muito grave o que a gente está vivendo hoje. E como que a gente vai parar tudo isso?
Então, nós também, como o nosso objetivo hoje não era só uma pessoa falando, nós trouxemos as provas do que vem acontecendo. Eu gostaria de chamar a doutora Juliana Medeiros para que ela possa falar, então, nós vamos trazer 5 interrogatórios dos réus, um trechinho pequeno das pessoas que o juiz nunca olhou nos olhos delas, a pessoa que vai julgar. Mas são essas pessoas que estão presas há 7 meses. Doutora Juliana Medeiros, posso largar o vídeo primeiro? Presidente. Só um minutinho, de onde está vindo essa voz que eu não sei? Ah, aqui, Zé Trovão, bem na minha frente. As palavras, é porque eu estou na CPI do MST, eu vou ter que retornar para lá. Eu tenho aqui inscritos o Sargento Faur, Osmar Terra, Zé Trovão, Marcos Polon, professor Paulo Fernando, Bia Kiss e Adriana Ventura. Até porque na inscrição do Infoleg eu sou o primeiro, eu não entendi por que eu estou nessa posição. Eu fui o primeiro a ser inscrito no Infoleg. Eu não sabia, deputado Zé. Nós estamos trabalhando com inscrições na mesa hoje. Ah, tá. Não, é porque abriu no Infoleg, eu não sabia que era. Bom, mas tudo bem, eu vou voltar para a CPI. Quanto tempo, 5 minutos serão suficientes para a apresentação da doutora Juliana? Tá, então vamos fazer o seguinte, a doutora Juliana vai falar agora por 5 minutos, depois eu vou abrir a palavra para os deputados que estão aguardando, o deputado Sargento Faur, Osmar Terra e Zé Trovão. Se vocês quiserem entre vocês decidirem quem fala primeiro, em virtude eu deixo livre para vocês mudarem a ordem se for o caso, pode ser? Por causa... Oi? Não tem problema, hierarquia aí... Sargento Faur. Então, pode passar aí o vídeo primeiro, é isso? Então vamos passar o vídeo, depois a doutora Juliana fala e passamos aos deputados. Mas muita quantidade de bombas, e as bombas vinham de todos os lados, tanto de cima quanto de baixo, elas vinham de todos os lados, e eu fiquei com muito medo. Eu te pedi, por favor, que me deixe voltar para minha família, porque eu estou sofrendo muito. Eu já perdi quase 40 quilos, eu não consigo. Eu já tive várias crises de convulsão no presídio. Doutora Juliana Medeiros. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Quem acabou de passar no vídeo é a Joanita de Almeida. Ela tem 55 anos, é mãe, avó, trabalhadora, é de Juiz de Fora e sempre foi uma mulher muito envolvida com causas sociais. A Joanita está presa desde o dia 8 de janeiro. Ela foi presa ali dentro do plenário do Senado Federal. O único local que ela encontrou onde não havia bombas, era o único local ali dentro tranquilo, e pelo que os policiais falaram, os policiais legislativos falaram, que era o local que eles ficariam seguros ali dentro. A Joanita, na audiência de custódia, teve um parecer do Ministério Público Federal favorável à sua saída. Eles pediram que ela fosse colocada em liberdade e requereu ali as medidas cautelares. A Joanita, ela é portadora de sérias comorbidades, como transtorno misto depressivo, ansioso, ela tem ansiedade generalizada, ela possui epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização, que é uma epilepsia focal, e também crises parciais mais complexas. Acontece que, durante esse período que a Joanita esteve presa, o seu estado de saúde piorou bastante, a própria família, como a própria Joanita, informa que a última vez que ela tinha tido uma crise convulsiva tinha cerca de 8 a 10 anos. E ali nós tivemos períodos dentro da penitenciária feminina, onde a Joanita, em uma semana, teve 4, 5 crises convulsivas. Teve casos em que ela teve uma crise convulsiva até num final de semana, e ali não havia médicos para atendê-la.
Tanto que a Joanita, ela relata que em uma dessas crises, a policial penal falou que não era para ninguém encostar nela, que era para ela ficar ali no chão e não era para ninguém encostar, porque não tinha médico e tinha que esperar ela terminar ali a crise para depois ser socorrida. Então, o caso da Joanita é um caso triste, né? A Joanita tem sérias comorbidades. Esses laudos médicos foram juntados desde o início. E eu tenho uma outra cliente que tem epilepsia também. Essa cliente foi posta em liberdade ali no dia 8 de março. E a Joanita, tendo também epilepsia, como outras comorbidades, não teve o seu caso analisado. Atualmente ela se encontra na ATP, que é a ala de tratamento psiquiátrico da Colmeia, devido a um laudo multiprofissional da própria penitenciária, que pediu, né, para a Vara de Execuções Penais de Brasília para que ela fosse transferida para lá, em vista do caso clínico dela, porque ela estava tendo várias crises de convulsão. Inclusive, ela até ficou internada ali do dia 13 de maio ao dia 15 de maio, salvo engano, no Hospital de Base de Brasília, para receber um tratamento médico-psiquiátrico. E ali ela retornou, nós fizemos um pedido de atendimento médico particular com a médica neurologista dela, né, que já acompanha ela há muitos anos, pedido que foi deferido, ela foi atendida, tivemos um laudo falando que o estado de saúde dela se agravou e muito, né, mas tudo isso não foi observado. Nós tivemos episódios de ir conversar com a Joanita e ela não conseguir formular frases, do tanto que ela estava ali dopada de tanta medicação que tinha sido ofertada a ela. E eu peço de antemão já desculpa se caso eu me emocionar, mas é porque ver o estado da Joanita atual é algo muito triste. Eu atendo a Joanita desde o dia 8 de janeiro e eu consigo ver ali, desde o dia 8, o quanto o estado de saúde dela vem se agravando. Então, a própria filha dela foi ali em uma das visitas e encontrou a mãe completamente debilitada, tendo que ter a ajuda de uma outra interna para conseguir chegar no pátio, para conseguir fazer a visita, porque ela não conseguia andar sozinha. Ela caiu, levou pontos na cabeça, porque ela não conseguia nem andar sozinha. E aqui o meu papel hoje não é pedir privilégios para a Joanita, mas é pedir que o caso dela seja analisado, que o caso dela seja observado, que os laudos sejam observados. E assim como foi feito com outras pessoas que foram liberadas por causa de comorbidades graves, que a Joanita também possa ter esse mesmo direito, que é o direito do devido processo legal, que ela tenha esse acesso. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de trazer esse caso da Joanita, que merece bastante atenção. Obrigada. Ok, obrigado, doutora. Comovente, de fato, este caso, assim como outros que nós estamos presenciando, que são estarrecedores. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.